Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017, eu sou o Mário da Costa e este é o relatório prioritário. Cavaco Silva não consegue lidar com a má imagem que deixou enquanto político ao serviço do país. Primeiro como primeiro-ministro, depois como presidente, nunca foi figura consensual. Agora, já longe da vida política, decide tentar justificar o mau desempenho enquanto presidente e explicar ao povo que foi sempre uma espécie de persona mal entendida e mal amada, mas por culpa de José Sócrates. Não é segredo que José Sócrates não é flor que se cheire e de ingênuo tem pouco, mas está acusado de várias ilegalidades e crimes e a Justiça fará o seu trabalho no sentido de o julgar e decidir o que fazer com o ex-primeiro-ministro. Mas isto que Cavaco fez não se faz. Escrever um livro que mais não é do que um julgamento público sobre as ações e o caráter de José Sócrates, não no sentido de focar Sócrates, mas no sentido de retirar o foco a ele, Cavaco, pelos anos em que atuou como presidente, revelando conversas privadas, tecendo juízos sobre o caráter de Sócrates, que o descreve como arrogante, como irritadiço, e onde sugere que há negócios mal explicados com os venezuelanos, deixando implícita a ideia de ganhos pessoais para o primeiro-ministro, são acusações em monólogo e sem direito a contraditório de conversas privadas, como quem diz, afinal eu até era bonzinho. Como se de repente fosse cair num estado de graça que nunca teve e que, pelos vistos, não entende porquê. É um livro de memórias, este que Cavaco acabou de editar, um livro de memórias que foca os erros dos outros e nunca os seus. Um livro de eu sabia, eu avisei, eu tentei, mas nunca um livro de eu falhei ou eu não consegui, ou eu não sabia. Seja Sócrates o que for, ou o que ele tenha sido, a relação primeiro-ministro-presidente e tudo o que de sigiloso e de respeito implica, para Cavaco é uma coisa secundária. E o que tem que interessar ao povo, no meio disto, é o tribunal, que neste momento está a julgar o caso Marquês. Não é este lavar de roupa suja por parte de pessoas revoltadas, indignadas e inconformadas, tão vaidosas quanto o alvo da sua ira, não é? É feio, muito feio, e um mau princípio e um mau precedente nas relações entre líderes. Na América, quando em 2016 se falava nos e-mails de Hillary Clinton, nos cerca de 30 mil e-mails que a ex-secretária de Estado apagou dos computadores, a pouca projeção que o assunto tinha na imprensa focava apenas um aspecto: quem é que teve acesso e quem é que os divulgou. Nunca houve, da parte da imprensa e por consequência do público em geral, a preocupação com o conteúdo dos mesmos. Ainda que pudessem ser prova de inúmeros crimes cometidos pela ex-senadora, fosse nas ligações sujas com doadores da Fundação Clinton, que em troca recebiam favores do State Department no acesso a reuniões e contactos privilegiados, ou a possibilidade de negócios sem concursos, passando por outras situações complicadas, como Benghazi, onde a ex-secretária de Estado ainda hoje é tida como responsável pela falta de ajuda e resposta às forças americanas no terreno, e que ditaram a perda de várias vidas. Hoje, com Donald Trump e relativamente às supostas ligações com o executivo russo, que têm sido denunciadas na imprensa, sem se conseguir encontrar as fontes dessas acusações e que já resultaram na demissão do general Flynn, o foco da imprensa nesta matéria vai para o conteúdo e não para a forma como esse material chegou às mãos da imprensa. Ou seja, neste caso, e ao contrário dos e-mails da Hillary, já não interessa a origem da fuga ou os responsáveis, o que interessa é o conteúdo. Não interessa se houve hack
se houve escutas, se houve o que quer que fosse, nem quem as fez. O que interessa é o conteúdo. É evidente que a administração de Trump tem explicações para dar relativamente a todo este assunto com a proximidade ao executivo russo, e não vale a pena continuar a negar que houve, de facto, contactos informais entre a equipa de Trump e o executivo russo, faltando saber o que foi discutido para percebermos até que ponto houve ou não ilegalidade nesses contactos efetuados. Mas reparem como, neste caso, a imprensa tem um comportamento completamente diferente daquele que teve. Há 2 pesos e 2 medidas. Um peso e uma medida para Donald Trump e um peso e uma medida para aqueles que servem os interesses do movimento globalista, personificado por Clinton, John McCain, George Soros, etc. Facto. Trump nomeia Steve Mnuchin como secretário do Tesouro e a imprensa cai em cima de Trump porque Mnuchin trabalhou na Goldman Sachs. Mas a mesma imprensa não refere que a Goldman Sachs não contribuiu para a campanha de Trump, mas sim para a campanha de Hillary Clinton. Facto. Obama tem o recorde de deportação de ilegais. Qualquer um dos anos de mandato de Barack Obama, qualquer um dos anos de mandato, dos 8 anos de mandato, 8 de Barack Obama, teve deportações de imigrantes ilegais superior a qualquer outro presidente na história dos Estados Unidos da América. Cobertura da imprensa durante esses 8 anos, 0. Facto. Obama esteve os 8 anos de mandato em guerra. Não houve um único dia que os Estados Unidos não estivessem envolvidos num conflito. E foram inúmeras as vezes em que entrou em choque com a Rússia. Nunca a imprensa deu relevância a isto, nem nunca vimos artigos no sentido de uma eventual guerra nuclear que estaria para acontecer. Donald Trump toma posse, quer melhorar as relações com a Rússia e o que é que vemos? Segundo a imprensa, a terceira Guerra Mundial está mais perto que nunca. Está à porta naquilo que é um completo double standard da imprensa e que é óbvio para o mais cego dos cidadãos. 2 pesos, 2 medidas, é nojento o trabalho jornalístico que se faz ao serviço dos globalistas. É tão óbvio que funcionam como veículos de propaganda que nem entendo como é que as autoridades responsáveis não os multam diariamente até falirem e fecharem a porta. É vergonhoso viver num mundo onde a legitimidade para governar é constantemente desafiada pelo governo sombra. E para terminar, no mais recente artigo da Wikileaks, ficamos a saber que durante a administração Obama, a CIA espiou os partidos franceses com especial foco nas eleições presidenciais que deram a vitória a Hollande em 2012. Documentos publicados revelam escutas por parte da CIA numa manobra que ainda há bem pouco tempo os americanos criticaram os russos, mas que pelos vistos aos americanos é permitida essa espionagem e ingerência na vida política dos outros países. Agora vamos ver o que dirá a imprensa portuguesa sobre isto. Vamos aguardar. Relatório prioritário com Mário da Costa.